E aí, a pergunta é, você usaria pronome neutro na redação? Pode ou não pode? Me responde. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, sou professora de língua portuguesa aqui deste canal. E uma coisa que tem sido muito polêmica é o tal do pronome neutro, né? Eu leio todos os comentários dos vídeos que tem aqui no YouTube e tem muito comentário pesado no meu último vídeo que eu falo sobre pronome neutro. E muitas pessoas dizem pra mim que eu não posso não estar sendo política quando eu falo de pronome neutro, porque a linguagem é política, etc, etc, etc. Mas sim, muitas vezes a gente não faz uma posição política, porque a gente fala de gramática. E eu tenho duas coisas pra falar pra vocês em relação a essa questão do pronome neutro, tá? Primeiro que sim, existe uma visão puramente gramatical, que não tem a ver com a vivência social. E tem uma segunda visão, que é a visão social, que entra o respeito, e entra o chamar a pessoa de como ela quiser, e etc, tá? Eu falo etc não para... Como é que eu vou dizer? Não para não se importar com isso, mas etc porque são muitos méritos que entram ali, ok? Então, assim, primeira coisa sobre a redação, tá? Qual é a implicação que tem no uso de um pronome neutro dentro da redação do Enem hoje pra você, tá? Nenhum. Nenhum. Esse nenhum, ele pode soar bem ruim pra muitas pessoas. Porque teve notinha no ano passado que falou que 200 mil pessoas zeraram a redação do Enem porque usaram o pronome neutro. Pra começar, que a gente não usa pronomes, né, no geral, assim, em primeira pessoa, né? A gente fica sempre em terceira pessoa. Então, você nunca vai usar ele, dele. Não é pra você usar ele, dele, né? O governo tem se você vai citar o governo, vai citar o presidente. Então, tudo depende de quem você vai citar, né? Mas por que eu falo pra vocês que não tem implicação nenhuma? E aí vocês devem estar querendo me matar agora, né? Não tem implicação nenhuma, Chay. Não tem implicação, porque independente da palavra, ela é uma palavra errada. E aí volta naquelas visões que eu digo pra vocês, que é a primeira visão, que é a visão puramente linguística e gramatical. É uma palavra errada, tá? Se eu escrever, abre aspas, problema, tá certo. Mas se eu escrever, abre aspas, problema, está errado, certo? Se eu escrever, abre aspas, ele, está certo. Se eu escrever, abre aspas, elo, está errado, tá? Então é uma palavra errada, assim como problema é uma palavra errada, ok? Então, quando o corretor do Enem, ele vai corrigir a sua redação, e eu tô falando isso porque eu já corrigi, né? Quando a gente vai corrigir, a gente não vai entrar numa ideologia, a gente só vai, somente, ver que é uma palavra que não faz parte do contexto do dicionário brasileiro. E a gente não considera aquela palavra, a gente a elimina. Claro, se você tiver muitos erros, você vai perder pontos aí na competência 1, que analisa a boa prática da língua portuguesa, né? Acentos, palavras corretas, tá? Vírgulas. E o português. Não vai nem analisar nada de significados. Vai analisar o bom uso do português. Claro, se você encaixou uma palavra que não existia, né? Só que uma palavra só errada, ela não penaliza um aluno. E se você usar um pronome neutro, não vai penalizar, tá? Então é mito, isso que falam de que as pessoas foram eliminadas, a gente não pode eliminar um candidato, porque existe um manual para o corretor, e esse manual, ele contém a questão de que palavras erradas são eliminadas. Tanto é que quando teve aquela polêmica do miojo, não sei se vocês lembram, a pessoa não foi eliminada. Por quê? Porque de todas as linhas que nós tínhamos, foram descontadas as 3, 4, 5 linhas ali que trazia a receita de miojo, e considerou-se o resto, entende? Então, nós consideramos linha a linha. A gente considera o contexto todo, mas a gente também considera linha a linha. Por isso, a gente não vai eliminar candidatos, independente do que eles escrevam. A gente elimina candidatos que se identificam na prova, que ferem os direitos humanos, tá? Então, que não fazem a cor certa, que saem das margens. Não é que a gente elimina, mas a gente não considera o que sai fora da margem. As linhas a mais, a gente elimina quem faz menos de 7 linhas, né? Então, esse contexto é eliminatório, tá? Esse contexto é eliminatório. O contexto de uma palavra, independente de qual seja, vejam bem, independente de qual seja ela,
não é caráter eliminatório de Enem. Então, independente, eu acho, de vocês que estão assistindo aqui, tá? De serem contra ou a favor, eu acho que a temática não é essa do vídeo. A temática do vídeo é: pode ou não pode, ok? E aí eu digo pra vocês, poder, pode. Por quê? Assim como pode, você tem o direito de pegar uma caneta e escrever problema. Seja, menos, elo, deluxe, enfim, tá? Então, você pode escrever errado, mas você vai ter uma penalização na competência 1, onde a gente desconta palavras erradas. Só que do ponto de vista agora de você pode escrever palavras erradas, você não deve escrever palavras erradas, tá? Então você pode porque você tem o direito de escrever o que você quiser na sua redação. Você não vai ser eliminado, como estão dizendo, isso é um mito. Por quê? Porque é uma palavra errada. É uma palavra que não está no dicionário, ok? Então, assim, não é ficar em cima do muro, mas é que você tem a liberdade de escrever. E o corretor vai somente considerar ela errada, mas não vai ter uma penalização. É isso que eu quero dizer pra vocês. Depois fica, tá? Então, eu quero que vocês entendam esse contexto, porque eu acho que isso é uma dúvida aí de muita gente. E o que eu digo pra vocês? Não usem, né? Não usem porque ela não é uma palavra dicionarizada. Se você quer conversar na sua roda de amigos, ok, tudo bem. As pessoas têm variação e falam errado todos os dias, né? Quem nunca falou errado que atire a primeira pedra. Mas eu não indico, né? Uma vez que eu vejo aí o pronome neutro como uma exclusão, por exemplo, aí para cegos, né? Que não tem essa tradução. Para disléxicos que não conseguem entender esse significado. Para eles já é difícil entender muitas outras palavras e decodificar. Então, eu acho que ela se torna até um fator aí de exclusão e ela não é dicionarizada. Mas a gente sabe também, ninguém aqui tá aqui sem saber um mínimo, né? De escrita e compreensão, que é só mais uma palavra errada. Então não precisa ter tanto auê assim em cima disso. Uma palavra errada, quem quer usar, usa. E quem não quer usar, não usa. Só não é dicionarizada e não vale dentro das palavras da língua portuguesa. Beleza? Fechou? Valeu. Até o próximo vídeo. E deixa a sua opinião, seu comentário aqui pra mim.